Seja muito bem ao meu podcast Saia do Aluguel na Flórida. Eu sou a Jane Pietroni, corretora de imóveis há mais de 20 anos aqui nos Estados Unidos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a parte mais emocionante e ao mesmo tempo a mais delicada de todo o processo. Como encontrar a casa certa para você sem cair nas armadilhas da pressa ou da emoção. Como é que a gente faz isso, gente? Como é que a gente separa as coisas? Cada pessoa, ela tem um jeito, tá? A gente chama aí de estilos de personalidade. Então tem uma pessoa que ela escolhe as coisas com a emoção, com os seus sentimentos. Tem aquela outra pessoa que ela escolhe analisando números, ela é lógica. Tem ainda uma outra pessoa que ela tá assim no meio termo, se não der certo de um jeito, vai dar de outro, e mas está tudo bem. Então, dependendo do tipo de pessoa, nós também vamos ter o jeito dela escolher a casa. Olha que interessante, gente. A sua personalidade vai determinar o tipo de casa que você tem, sabia? Agora, o que é mais importante sobre isso é você não cair nas armadilhas da pressa ou da emoção. Você é uma pessoa emotiva, você realmente deveria escolher a sua casa com o seu coração? E a parte lógica? E a parte financeira? Olha, gente, isso é importante, não é não? Então, como você evita de cair nessa armadilha de escolher só com a emoção e acabar escolhendo financeiramente a casa errada? Como que você vai evitar a armadilha de escolher uma casa quando você está com pressa? Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, não é verdade, gente? Então, às vezes você está com pressa porque você precisa estar num determinado imóvel, local, devido ao seu trabalho, porque as escolas vão começar, ou por algum motivo de tempo, onde a sua pressa pode causar um efeito negativo no seu julgamento. E às vezes você está escolhendo uma casa errada, por quê? Porque você está com pressa, porque você planejou errado e agora você tem que estar escolhendo aquela casa porque a sua pressa é necessária, porque a sua data precisa ser aquela. Isso acontece muito, gente. Por exemplo, ao sair do aluguel, tá? Você tem uma data que você precisa de estar fora daquele aluguel, ou então você é obrigado a renovar por mais 12 meses, ou você vai pagar uma multa, ou o que seja, tá? Então você tem uma data. Como você se planejar efetivamente para que você não caia no problema da pressa. "Aí eu tenho que estar comprando uma casa esse mês, porque senão eu tenho que renovar o meu aluguel por 12 meses". Vocês já pensaram nisso? Então, os 2 armadilhas, pressa e emoção, é isso que nós vamos estar falando hoje, de como você está comprando a sua casa, escolhendo sua casa, sem se frustrar nesse processo, evitando as armadilhas de pressa e emoção, ok? Vamos lá. Antes de você sair visitando casas por aí, o que que você tem que fazer? Gente, planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Mas para esse planejamento, quando você vai começar a procurar por casa, existem 3 coisas que você precisa ter uma clareza mesmo, você tem que estar sabendo dessas 3 coisas. Primeiro, o seu orçamento mensal. Gente, quem está me acompanhando aqui no meu podcast, desde o primeiro episódio, eu estou falando da parte financeira. O seu orçamento mensal. Lá no meu primeiro episódio, se você quiser voltar lá e escutar, eu estou ensinando você como escolher o seu orçamento mensal, como determinar o seu orçamento, como que você vai saber o quanto você pode gastar por mês sem se comprometer psicologicamente e nem financeiramente. Então, clareza, você tem que ter a clareza do seu orçamento
mensal já calculado com o banco, já aprovado pelo banco, se você vai, né, ter um empréstimo, que a maioria das pessoas fazem é ter um empréstimo, então vamos concentrar nessa linha. Então, orçamento mensal. Segunda, clareza, seu limite de aprovação. Gente, se o seu banco está falando que você está aprovado a 400.000, tá? Por que que você vai procurar casa de 450.000, de 425.000, ok? Converse sempre com o seu corretor o quanto é a negociação daquela área. Nós temos esses dados, gente. Eu posso chegar e o meu computador me falar: olha, esse neighborhood, essa área, essa vizinhança tem um histórico de 1 a 2% de negociação do valor oferecido. É 5% do valor oferecido. A gente tem esses dados. Então, planeje com o seu corretor de imóveis, tenha essa noção de o quanto você pode ir além da sua pré-aprovação. Então, o que que eu indico? Se você está aprovado a 400.000, não procure casa de 450. Procure casa até 400.000, porque você sabe, dali para baixo é o teu, vai caber no teu bolso, é o seu potencial, é até onde você chega, é o seu limite, ok? Então, seu limite de aprovação, tenha essa clareza, até onde você pode ir no seu limite de aprovação. E, finalmente, é a clareza que eu mais quero que você tenha, tá? Entenda o seu porquê. Qual é o motivo que te levou a comprar, tá? Isso vai te proteger de tomar decisões impulsivas e evitar frustrações. Gente, toda vez que você tem uma frustração, é porque você teve uma expectativa errada daquele acontecimento. Então, se você se prepara para comprar uma casa com uma expectativa errada, você vai se frustrar. Então, qual que é a sua expectativa errada? A sua expectativa errada de um orçamento mensal que não foi planejado ou que não está correto. A expectativa errada do teu limite de aprovação, eu me aprovei a 400, mas eu quero olhar a casa até 500.000, tá? É uma expectativa errada que você está te colocando. Então, não tenha as expectativas erradas para que não gere uma frustração em você e você não tenha a consequência de lidar com aquela frustração e de ter que lidar com aquele sentimento de perda, que você perdeu uma oportunidade, você perdeu de ter aquilo, ou você pensa: puxa vida, eu gostaria de ter aquilo, não isso que eu posso. Não, nem vá ver o que você não pode comprar, gente, não vá ver. Não faça isso com você mesmo. Então, entenda essas três coisas: seu orçamento mensal, seu limite de aprovação e o seu porquê, tá? Qual que é o teu motivo que levou você a comprar, tá? Tudo isso dentro do teu planejamento de tempo, tá? Tudo isso dentro do seu planejamento de tempo. Se você planejou e você precisa estar dentro de uma casa em 3 meses, você tem que ter motivação suficiente, olha o teu porquê, a motivação suficiente para ir atrás dessa casa, porque é estressante, gente, é trabalho, você tem que ver bastante casa, você tem que decidir, você tem que negociar, é muitos passinhos até você ter as chaves na mão. Então, entenda isso para que no seu tempo você se estresse o menos possível. Isso acontece com uma boa planejação. Tá? Planejação, gente, não existe, né? Planejamento. Isso que acontece, a gente está 24 anos nos Estados Unidos, a gente já inventa as palavras em português. Vamos lá, planejamento. Então, o que mais? Limite da sua aprovação, não esqueça, não passe do seu limite. E orçamento mensal, por favor, não passe do seu limite que você estimulou, não o que o banco estimulou para você, gente. Lembre na nossa conversa dos outros episódios, não o que o seu banco te aprovou ou que te deu como limite de orçamento mensal, mas aquele que você determinou para você mesmo, ok? Depois disso, com o seu tempo adequado, você vai ter as ferramentas
confortáveis, tá, e atualizadas para que você facilite a encontrar sua casa. Então, quais são as suas ferramentas, tá? Vamos lá. Onde você pode encontrar as casas? E agora? Estou pronto para comprar casa, já sei, tenho meu tempo. Como é que eu faço? Onde eu acho essas casas, tá? Vamos lá. Aplicativos como Zillow, Realtor.com, Redfin, Homes.com. Existem inúmeros aplicativos. Eles são ótimos. Eles têm as informações atualizadas. Vocês podem olhar nesses aplicativos. Porém, vou dar o porém, né, gente? Vamos lá. Por quê? Que ele não é 100% confiável. Simplesmente pelo fato de que quando nós corretores, nós lançamos uma casa no mercado ou atualizamos o status dessas casas, pode não estar de acordo com a realidade do que está acontecendo na transação. Então, o que acontece? Por exemplo, tem alguns aplicativos que confundem o consumidor com o status active under contract, ativo, mas sob contrato, pending, que é o pendente, tá? Tem algumas coisas que confundem o consumidor. Então, se você não sabe, consulta o teu profissional, consulta o teu corretor, o que significa isso, tá? Tem muitas pessoas que me mandam, olha, gostei dessa casa do Zillow, checa para mim se realmente está disponível. Aí eu entro no meu MLS e vejo em tempo real se essa casa está disponível ou não. Às vezes, ela não vai estar disponível mais quando eu ligo para o corretor. Então, uma vez que eu ligo para o corretor, aquele que listou a casa, aquele que é responsável, que representa o dono do imóvel, eu vou perguntar para o corretor: olha, essa casa ainda está disponível? E esse corretor vai falar na real como é que está. Então, ele vai estar falando, realmente acabei de receber uma oferta, ou não, sim, está disponível, porque às vezes o que está lá no computador não é a realidade do instante, tá? Então, às vezes, a pessoa acabou de assinar um contrato. Gente, contrato assinado é contrato assinado. Não adianta você ir lá ver a casa. Para que você vai lá ver a casa, correr o risco de se apaixonar pela casa se a casa não pode ser sua, se ela não está mais disponível no mercado? Então, não faça isso com você mesmo. Então, se o seu corretor ligou lá para quem listou a casa e eles deram o status, se não está mais disponível, mesmo que lá no Zillow, no Realtor.com ainda estiver ativo, escute teu corretor. Não, para que você vai insistir em querer ver uma casa que você não pode mais comprar? Então, essas são as ferramentas confiáveis com os seus poréns. Então, confia no Zillow, confia no Realtor.com, ótimo. Vários aplicativos, porém, eles são só sua base. O que você tem que realmente confiar é no seu corretor, porque o corretor, ele vai lá direto no sistema chamado MLS. A gente fala MLS é isso. Multiple Listing Service. No nosso sistema, que é um sistema pago, onde a gente faz parte, a gente paga, faz parte desse sistema, a gente tem membresia desse sistema. Nós temos um status mais recente daquilo e ainda a possibilidade de entrar em contato com o responsável por aquele imóvel e realmente checar se está disponível ou não, tá? Então, o mais rápido é você checar através do MLS, tá? E ele é o mais rápido e o mais confiável. Não é o Zillow, não é o Realtor.com, não o Redfin e todos os outros aplicativos. O mais confiável é o MLS. E você só chega através do MLS pelo seu corretor. Gente, por isso que precisa de corretor, né? Porque a gente tem informação melhor e mais recente para você, ok? Então, o corretor é quem vai te dar a informação correta se aquela propriedade está disponível ou não, uma atualização imediata do que está acontecendo com aquele imóvel, tá? Também o corretor, ele vai estar entrando em contato com aquele imóvel, com o dono daquele imóvel ou o corretor daquele imóvel, para fazer certas perguntas que têm que ser verificadas antes de você poder ver,
tá? Eu vou dar um exemplo muito comum aqui, aqui na minha área, dos Estados Unidos, tá? Às vezes tem algumas casas que a gente precisa, ligar para o corretor para checar se aquele condomínio admite o teu financiamento. Por um exemplo, vamos dizer que você está qualificada para um FHA, tá? É um tipo de financiamento, mínimo de entrada, você consegue comprar com 3,5% de entrada, seu crédito não precisa estar excelente, você pode comprar com um crédito, eh, mediano, tá? Ou até um crédito ruim, o FHA aceita. Então, você está aprovado nesse programa, FHA, 3% de entrada, 3,5% de entrada. Agora, o seu corretor, ele vai fazer esse trabalho para você, entrar em contato com aquele, corretor que listou a propriedade, ou vai ter como pesquisar se aquela comunidade aceita esse tipo de financiamento. Se ela não aceitar, não adianta você estar olhando aquela casa, porque você não pode comprar, ok? Então, o que é legal? O legal é você usar a ferramenta corretor para todas as suas perguntas sobre aquele imóvel, assim você não vai estar olhando o imóvel que você não pode comprar, o imóvel errado. Não se apaixone pelo cara errado. Falo para todas as minhas amigas, não se apaixone pelo cara errado e não se apaixone pela casa errada, tá? Se apaixonar pela casa errada é fria, gente, é fria, é divórcio, é separação, não dá. Então, não se apaixone pela casa errada. E como você faz isso? Evitando de conhecê-la. Evitando de conhecê-la, tá? Então, essa é a minha dica que eu queria falar sobre as ferramentas confiáveis, o que você pode confiar e o que você não pode confiar no, nas propagandas e como você tem a clareza do que você pode ver e comprar, tá? O que mais que eu quero falar para vocês hoje? A nossa lista de necessidades e desejos, você vai estar agora prontinho para comprar a sua casa. Então você está lá, pré-qualificado, você já tem as suas diretrizes, você já sabe o quanto você pode comprar, você sabe que tipo de casa você quer, você sabe qual é a vizinhança que você está querendo ou a cidade que você está querendo, tudo isso você já pesquisou. Pronto, bora para o mercado, vamos olhar a casa. Lindo, tá? Agora, o que você quer dentro da casa? Então, o que é que eu peço para todos os meus clientes? É um exercício que a gente faz. Eu vou pedir para você pegar aquele teu caderninho ou vai no Google Drive e você vai fazer lá uma pastinha, vai colocar lá necessidades versus desejos. E eu peço, me dá a tua lista de desejo. O que que você gostaria na casa? Como é que é a casa ideal para você? Então você vai lá e você vai me passar essa lista. Ah, eu quero 4 quartos, então número de quartos. Qual é a localização? Olha, eu quero uma casa que seja no distrito da escola tal, porque meu filho ou minha filha estuda lá e eu não quero mudar ele de escola. Então você tem uma determinação de localidade. Às vezes são cidades, eu estou aberta para essa e essa cidade. 4 cidades, 2 cidades, uma cidade, uma área, uma região, tá? Não interessa, mas eu quero uma casa assim, assim, assado, não interessa a área, eu quero que esteja entre Miami e Orlando. Tá, tá? Mas tem que ser uma casa assim. Então, quais são os seus desejos? Quais são as suas necessidades? Então, primeira lista você vai colocar para mim as suas necessidades. Então, o que que é essencial? Que é o número de quartos, qual que é a localização, a parte que eu chamo mais técnica da casa, tá? Então, quartos, localização, se precisa de um estacionamento, se você precisa de uma garagem, se você precisa de uma garagem coberta ou não, pode ser só ali o seu driveway para parar na frente de casa, ou se você não precisa de nenhum, qual que é o seu essencial, tá? Então, são onde você tem aquela necessidade e o porquê da necessidade. Ah, eu preciso de uma casa com garagem, porque eu tenho um veículo comercial que precisa ser estacionado dentro de uma garagem. Ok, entendi. É essencial você ter uma garagem.
Então é a diferença do essencial do desejável, tá? Que você deseja? Ah, eu desejo uma casa com uma piscina. Ai, seria muito bom se eu tivesse um escritóriozinho extra, onde eu posso colocar lá a minha escrivaninha para mim poder trabalhar. Ai, eu acho que seria lindo uma casa com varanda. Ai, eu quero uma casa, se possível, com uma cerca branca. Isso é desejos, tá? Se eu achar uma casa para você que tenha o seu essencial, mas não tenha a cerca branca, ou não tenha o escritório, ou não tenha a piscina, que é a lista dos seus desejos, você ainda vai estar comprando a casa. Então vamos lá, 2 listas: necessidades, aquela que você não vai abrir mão, e os seus desejos, aquela que você pode abrir mão, ok? Isso vai te ajudar a não perder tempo quando você vai começar as visitas dos imóveis. Então, essa lista das necessidades é a lista das necessidades que você vai passar para o seu corretor e o seu corretor vai prestar atenção nessas necessidades. Então, por um exemplo, vamos usar o exemplo da garagem. Se você precisa de uma garagem porque você precisa colocar um veículo comercial dentro de uma garagem, eu já vou selecionar lá no meu MLS casas com garagem coberta, tá? Garagens com garagem coberta. As casas que não tiver uma garagem coberta, elas nem vão aparecer para mim e eu nem vou enviar para você. Então, é um negócio essencial. Eu preciso de uma casa de mínimo 3 quartos. Então, todas as casas vão ser de 3 quartos para cima. Eu nunca vou mandar para você uma casa de 2 quartos. Então, quando você define essas 2 listas, necessidades e desejos, isso vai facilitar muito a sua vida, porque você não vai estar visitando os imóveis que você vai falar: "Nossa, lindo, localização perfeita, mas eu não posso conviver só com 2 quartos, eu não tenho como, minha família não cabe só em 2 quartos". Então, necessidade e desejo, vamos sempre ter isso muito bem definido, essencial o que você não abre mão e desejável o que você gostaria, mas você pode abrir mão, ok? Então, essa lista de necessidades e desejos vão ser essenciais para ela caber lá naquele teu orçamento, dentro daquela sua área, tá? Isso vai fazer com que você evite a se apaixonar pela casa errada, tá, gente? Porque você apaixonar por uma casa de 5 quartos, com piscina, fora do seu poder aquisitivo, não é legal, tá? É você se apaixonar pela casa que tem tudo que você queria, menos o essencial, que é a garagem para o teu veículo comercial, tá? Então, sempre tenha isso em mente, essencial e desejável, tá? Como você pode, não se apaixonar cedo demais, tá? Gente, isso é um erro clássico, clássico, tá? Entre os compradores de casa, tá? Então evite se apegar emocionalmente uma casa antes de ter certeza que ela está dentro do seu orçamento, que ela é aprovada pelo seu tipo de financiamento e ela passou pela inspeção. Então vamos lá? Aqui eu quero que você imagine esse cenário. Achei a casa. Ela está dentro da minha lista de essencial e ainda tem 2 desejáveis. Tem a piscina e tem a varanda. Amor, amei. Eu quero essa casa, vamos lá negociar. O teu corretor negocia o preço da casa, ótimo. Perfeito. Meu Deus do céu, eu preciso ver essa casa de novo. Tô apaixonada pela casa, eu quero ver. Gente, mas e se der algo errado? Então, como que você vai fazer? Tá? Você tem o seu orçamento, você tem aprovação e passou na inspeção, apaixona. Pode apaixonar, gente. Enquanto isso é namoro, você tá na sua fase inicial de namoro com a casa, não vá se apaixonar de cara, porque se não passar a casa pela inspeção, se a casa estiver linda por fora, mas toda a parte técnica da casa precisa de reforma, precisa ser trocado, se o telhado estiver ruim, que é uma parte essencial, técnica, o que que acontece?
não passou pela inspeção, deu errado, você se apaixonou pelo cara errado. Deu problema técnico, se apaixonou pelo cara errado, pela casa errada. Então, o impacto emocional é tão grande quando você apaixona pelo produto errado, que é muito difícil quando você tem que deixar aquilo ali e você escolher outra, porque você vai ficar com aquela coisa na cabeça e falar assim: "Não, agora então eu tenho que achar uma igual, eu tenho que achar uma igual". E isso acontece, gente, isso é onde se torna o processo estressante. Então, eu sempre indico para os meus clientes, tá? Cuidado com as emoções. Paixão é emoção, gente. Então, não fique apegado emocionalmente muito a uma coisa até ela realmente dar certo, tá? Foque na decisão racional. A emoção é só na hora da chave da mão. Tá com a chave na mão, emociona, chora, faz festa, vai na casa, olha ela, fica 2 horas olhando ela, como ela é linda, maravilhosa, não tem problema. Depois da chave na mão. Antes disso, as coisas podem acontecer e você pode estar apaixonando pelo produto errado, tá? Então olha lá, não não se apaixone cedo demais, tá, gente? Essa dica de milhão aqui. Minha segunda dica de milhão aqui, tá? Vou te dar 3. Segunda dica de milhão: não veja casas fora do seu limite. Então, uma coisa que eu já falei lá no começo: se o banco te aprovou até 400.000, não veja casa de 450. Só por, eu quero ver só por curiosidade. Eu quero ver só qual é a diferença entre uma de 400, porque eu não estou achando nada que eu goste em 400 e 450.000. Eu quero ver só por curiosidade. Não faça isso com você. Gente, uma casa de 400 a 450 não muda muito, não. Você só vai apaixonar pela casa errada. Então, não faça isso, tá? Então, não veja a casa fora do seu limite. Só gera frustração e pode fazer com que você tome decisões arriscadas ou fora da sua realidade financeira, tá? Que é onde o banco te aprovou aquele pouquinho a mais e você quer ir até além do pouquinho a mais que você tinha pensado lá no início, que você nunca chegaria, porque você se apaixonou pela casa errada. Então, não faça isso com você. Última dica do milhão, minha terceira dica do milhão aqui. Não tente ver todas as casas do mercado. Gente, você não precisa visitar 30 casas para você ter uma decisão, tá? Se você tiver clareza no que você busca, se você conhece a tua lista de essencial com a tua lista de desejos, você vai olhar 3, 5 casas e elas vão ser o suficiente para você encontrar a sua casa ideal. Mas eu não gostei das 5, então não tem. Alguma coisa está errada. Vamos rever a sua lista de desejos com a sua lista de essenciais e ver com o seu corretor se essa lista cabe no seu price range, se cabe ali naquele valor. Porque às vezes você tem uma lista de desejos e uma lista de essenciais que eu falo: olha, mas essa tua lista não cabe em 400.000. Essa área não comporta 400.000 casas de 4 quartos. Ao máximo vai casas de 2 quartos. Então você tem que mudar ou a área ou você tem que mudar o preço, um dos dois. Então isso tudo tem que ser conversado com o seu corretor para que você não esteja olhando o produto errado com o valor errado, tá? E lembre-se, gente, você não precisa ver todas as casas que tá no mercado. Se você fizer o seu trabalho, o seu planejamento, você entre 3 a 5, máximo 8 visitas, você vai identificar qual é a casa ideal de acordo com a sua capacidade de compra e você vai ter condições já de estar fazendo uma oferta naquela casa. Então, organize com o seu corretor, tá? Filtre bem os imóveis antes de você estar saindo por aí, dirigindo por aí para ver casa, e daí você vai direto ao ponto. E para encerrar, gente, olha lá, encontrar a casa certa é uma jornada que tem que ser leve, tem que ser estratégica e cheia de alegria. Desde que você tenha essa clareza, evite a pressa, tá? O tempo, você vai estar olhando casa tranquilamente, uma vez que você tem a sua estratégia
e você vai estar feliz na hora que você encontrar a sua casa, tá? E no próximo episódio, nós vamos estar aprendendo como fazer uma oferta inteligente e negociar com confiança. Ok, achei a casa. Yes! Tá ali. Essa é a casa que eu quero, tá? E agora, como que nós vamos negociar essa casa para que ela seja o melhor negócio que você pode estar fazendo no momento? Agora nós estamos falando da parte financeira, lógica. Vamos tirar a emoção do lado. Como você conseguir essa casa com uma oferta inteligente e negociar com confiança. Aí você tem a tua emoção e a sua parte lógica em dia. Você vai ter certeza que você está comprando a casa dos seus sonhos da melhor forma possível, tá? Gente, e claro, vamos deixar aqui mais uma vez falando que todos os nossos episódios estão no meu canal Jane Pietroni 9584 e também na rádio e TV Reli. Todos os nossos episódios estão ali no YouTube. É só vocês encontrarem Rádio TV Reli ou Jane Pietroni 9584 e ver todos os episódios gravados do nosso podcast Saia do Aluguel na Flórida, onde eu estou ensinando a vocês um guia, um passo a passo de como comprar a sua casa do começo às chaves, do início do planejamento, do seu sonho de comprar até o dia que você recebe as chaves na sua mão, tá bom? E mais uma vez, gente, o primeiro que entrar em contato comigo depois desse episódio ganha a minha mentoria individual Saia do Aluguel gratuitamente. Então, entre em contato comigo. Como você pode me achar? Vamos lá. Lá no Instagram, Saia do Aluguel na Flórida, ou então Jane Pietroni Realtor. Esses dois Instagram, eu mando um recadinho lá, eu entro em contato com vocês, ou então pelo meu WhatsApp, 973-986-1237. Repetindo, 973-986-1237. Esse é o meu WhatsApp, esse é o meu número de telefone, pode entrar em contato comigo. O primeiro que eu receber a informação, depois desse episódio, está recebendo a minha mentoria gratuitamente. Então, até o próximo, gente, e lembre-se, com muito planejamento e tranquilidade, você pode estar conquistando o seu sonho de comprar a sua casa própria. Um beijo no coração. Lindo!